Olá, Carlos Alberto. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Escutando bem aí? Estou escutando bem. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Luciano Betim, represento a Uninter aqui na sua banca. Sim. Parabéns a você pela jornada acadêmica e vamos em frente aí na etapa final da formação. Tá tudo tranquilo e em paz aí para a apresentação? Tudo em ordem, graças a Deus. Que bom. Bom, vamos a algumas informações aqui importantes. O nosso tempo, ele é um pouco curto, são 15 minutos para a apresentação e depois mais um período para a gente conversar sobre o tema da apresentação. Bom, você pode, Carlos Alberto, consultar os seus slides, as suas anotações, conforme você se preparou. Deixa eu só fazer aqui o termo de abertura da ata. Hoje, dia 8 do mês de maio de 2024, a banca se reúne para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso no Polo Rio Verde, com o título Contribuição do Pensamento e da Filosofia de Santo Agostinho para a Doutrina Espírita, de autoria do aluno Carlos Alberto Biela. Muito bem, Carlos, vamos em frente então. Fique à vontade. Certo. Só uma coisa, com relação aos slides, pode compartilhar ou não tem necessidade? Não é obrigatório, só se você quiser. Não, só para eu saber aqui, para eu poder ter noção aqui. Tá bom, então. Fica à vontade. No caso, já vai correr meu tempo aqui ou não? Isso, já vai iniciar. Então, pode abrir os slides aí para você mesmo. Tá. Talvez você não me veja, porque você vai abrir os slides, mas eu te vejo e te ouço, tá? Não, sem problema. Só para eu monitorar meu tempo aqui, para eu não me perder aqui também. Deixa eu só organizar aqui meu cronômetro, senão me perco na minha fala. Então, primeiramente, agradeço aí pela oportunidade que o Uninter me deu de chegar nesse ponto e fazer a apresentação desse trabalho que, para mim, tem uma importância muito grande. Com o título aqui de A Contribuição do Pensamento e da Filosofia de Santo Agostinho para a Doutrina Espírita. Eu busquei esse tema porque, ao longo do estudo dentro da doutrina espírita e estudando as religiões, e também ao iniciar a ler Confissões de Santo Agostinho, eu comecei a casar algumas informações. Então, aí eu percebi que, quando a doutrina espírita ela começou a ser organizada, ela foi buscando subsídios entre vários filósofos, entre várias linhas de pensamento. E um desses filósofos, uma dessas linhas de pensamento que a gente encontra dentro da base da doutrina espírita é exatamente sobre Santo Agostinho. Em especial no aspecto relacionado com o neoplatonismo dele, né? Trazendo isso para dentro do pensamento cristão. Quando a gente abre a doutrina espírita, você percebe que Santo Agostinho ele traz uma influência muito grande num dos três pilares que a doutrina espírita se assenta, que são ciência, filosofia e religião. Então, basicamente, na base filosófica, Santo Agostinho tem uma influência muito grande. E a gente percebe isso dentro da doutrina espírita, né, que a contribuição de Santo Agostinho em espírito para as obras de fundamentação da doutrina espírita foi muito grande essa contribuição. E, ao estudar o pensamento, ao estudar a filosofia de Agostinho, a gente vê várias similaridades entre a sua filosofia e pensamento e alguns dos que a gente chama de preceitos básicos da doutrina espírita, o que traz essa noção de que ele realmente contribuiu para a construção daquilo que viria a ser a doutrina espírita. Das 5 obras básicas que a gente tem dentro da construção do espiritismo, em 4 a gente percebe claramente a presença da filosofia e do pensamento de Santo Agostinho. Quando você pega entre essas 5 obras, uma que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, ali, Allan Kardec, que foi o autor, ele fala que Santo Agostinho foi um grande propagador do espiritismo. Então, a própria doutrina espírita traz Santo Agostinho como sendo um dos grandes contribuintes.
A problematização da minha pesquisa foi exatamente isso. Qual foi a contribuição de Santo Agostinho na construção da doutrina espírita, né? Como que eu conseguiria trazer essa contribuição através do seu pensamento e da sua filosofia para dentro daquilo que viria a se tornar depois a doutrina espírita. Como objetivo principal, então, do trabalho foi esse, compreender como Santo Agostinho, através do seu pensamento e de sua filosofia, conseguiram contribuir na construção da doutrina espírita. E os outros objetivos, mostrar o que era, né, o pensamento de Santo Agostinho, descrever de uma forma bem resumida também a doutrina espírita e fazer essa junção entre o pensamento de um com a construção do outro. Para a construção de todo o meu trabalho, eu li bastante coisa de Santo Agostinho, como eu disse, Confissões foi um livro que realmente me chamou muita atenção, mas peguei partes, não consegui ler tudo, o Cidade de Deus, porque eu tive uma certa dificuldade em conseguir toda a obra, mas fui lendo por pedaços, sobre a potencialidade da alma, vários outros, que agora me fugiu aqui. Obras sobre a doutrina espírita, né, para pegar a base da doutrina espírita, e algumas obras, principalmente trabalhos, que falavam sobre essa contribuição. Agostinho nasceu lá no meio do século IV, teve mais de 40 anos dedicados, né, ao cristianismo, dentro da sua longa história aí, e dentro do pensamento cristão, ele tem uma forte influência, e também, posteriormente, na formação daquilo que viria a ser a base da doutrina espírita. Ele foi passando por uma série de filosofias, né? Passou pelo maniqueísmo, passou pelo neoplatonismo e acabou trazendo para o próprio cristianismo a filosofia de Platão para dentro do cristianismo e criou a sua própria filosofia. Quando a gente avalia as obras todas, você vai percebendo como Agostinho ele foi tecendo uma série de informações e de dúvidas até mesmo, que remeteram depois na doutrina espírita. Por exemplo, no livro Confissões, tem uma parte que ele fala com relação à criação da alma. Ele tinha uma certa dúvida para isso. Tanto é que em uma determinada parte ele escreve: não sei de onde vim para cá, para esta vida mortal, ou antes, para esta morte vital. Não sei, demonstrando uma certa dúvida. Logo em seguida, a gente vai percebendo outros aspectos que são base para a sustentação da doutrina espírita. Por exemplo, a pré-existência da alma, que não deixa de ser, né, se a gente for analisar, a influência do neoplatonismo dentro do pensamento de Santo Agostinho. Também no livro Confissões tem uma parte que ele fala: eu te suplico, tu que tens compaixão de minha miséria, dize-me se a minha infância sucedeu a outra vida já morta. Existi porventura em qualquer parte? Fui alguém? Ou seja, ele está fazendo uma alusão a uma pré-existência do seu ser, né? Podemos colocar assim, como da sua alma. Também ele fala da continuidade da vida. Quando a sua mãe morre, logo em seguida, ele faz uma fala onde ele diz o seguinte: a morte de minha mãe, pelo contrário, não foi infeliz nem total. Porque ele está falando a respeito de você ficar com uma infelicidade muito grande pelo desaparecimento das pessoas. Então, aqui, nessa fala, a gente percebe também a questão da sua visão sobre a continuidade da vida. Eu disse que em 4 das 5 obras básicas ele aparece. Então, você tem no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica do Espiritismo, lançada em 1857, ele contribuindo lá no início, nos prolegômenos, e também traz um conselho muito interessante na conclusão do Livro dos Espíritos. Aparece no Livro dos Médiuns, aparece no livro Céu e Inferno, e aparece com grande profundidade na construção do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele é citado e também aparece com muitas informações, com muitas instruções ao longo desse livro. Então, a gente percebe que existe realmente uma similaridade entre a filosofia e o pensamento de Santo Agostinho com a doutrina espírita, principalmente se a gente observa as questões de livre-arbítrio, fé raciocinada,
questão da caridade, a busca pela felicidade, o autoconhecimento, que são bases da doutrina espírita, aparecem assim bem é nítido nas obras de Santo Agostinho. E aí a gente faz essa aproximação, né, do seu pensamento e da sua filosofia dentro da construção do espiritismo. Quando você pega a parte do autoconhecimento, que lá no Confissões ele fala bastante, e traz isso para a doutrina espírita, que é um dos pontos chaves que a doutrina espírita trabalha, você se conhecer, e inclusive tem uma questão que é respondida em espírito por Santo Agostinho, questão 919, que está lá no Livro dos Espíritos, que ele fala sobre isso. É uma resposta de quase 2 páginas, 1 página e meia, onde ele fala sobre o autoconhecimento, traz uma contribuição muito grande. E a gente percebe, então, fazendo toda essa pesquisa dentro da obra de Santo Agostinho, como que a sua filosofia foi sendo meio que costurada, né? Foi construindo e sendo costurada, pegando partes do maniqueísmo, né? Daquela dualidade bem e mal, trazendo aspectos do neoplatonismo e, como eu falei, ele cristianiza a filosofia de Platão. Ele traz essa visão de Platão para dentro do cristianismo. E isso tudo contribuiu na formação da doutrina espírita. Então, de uma forma assim bem resumida, a gente, ao analisar a obra de Santo Agostinho, você percebe que esse aspecto tríplice, ciência, filosofia e religião, que fundamenta a doutrina espírita, já estava presente nas obras de Santo Agostinho, através de toda a sua construção do seu pensamento e, posteriormente, da sua filosofia. Para quem não é adepto à doutrina espírita, para quem não lê a doutrina espírita e tem dúvidas sobre o porquê que eu fiz esse trabalho todo, no final da mensagem que Santo Agostinho deixa na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele deixa bem claro que ele participou do trabalho, porque está citado ali, nas palavras dele. Primeiro, chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Eu grifei até no meu trabalho, chamamos, damos e ditamos, para mostrar que realmente ele se coloca como um dos grandes contribuintes da doutrina espírita. Então, esse foi o meu trabalho, foi buscar fazer esse casamento entre todo o pensamento e filosofia que eu consegui levantar nas obras lidas por Santo Agostinho e na construção da doutrina espírita. Foram utilizados diversos livros, a base da doutrina, foi utilizados vários livros de Santo Agostinho, biografias de Santo Agostinho, trabalhos acadêmicos que estão referenciados no corpo do trabalho escrito. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado, Carlos Alberto. Parabéns a você pela escolha do tema e pela exposição aqui perante a banca, a contribuição, né, do pensamento da filosofia de Agostinho na doutrina espírita. Por que você escolheu pesquisar esse tema, ou senhor, né, não sei como é que devo chamá-lo? Você mesmo. O que motivou a escolha? Pessoal, quando eu comecei a ler Confissões, vou ser sincero, eu ainda não estava com o meu trabalho direcionado. Mas quando eu comecei a ler Confissões, e ao mesmo tempo eu fazia a leitura dos livros da doutrina espírita, eu comecei a perceber que algumas das passagens que Agostinho narra no Confissões trazia o que a gente tem como base do espiritismo. E isso começou a me instigar. Falei, bom, então vai ser por aqui que eu vou caminhar. Eu vou buscar subsídios para ver até onde eu consigo mostrar que realmente o pensamento de Agostinho casa com a formação da doutrina espírita. Foi por aí que eu entrei. Muito bem.
E pensando agora na questão das contribuições práticas, né? Quais seriam as grandes contribuições práticas que o teu trabalho traz, que ele propõe? Bom, o que eu assim consigo entender depois de ter lido tudo, depois de ter costurado, vamos dizer assim também, todo esse arcabouço da filosofia de Santo Agostinho para dentro do Espiritismo, o que eu posso colocar que talvez eu traga como contribuição é mostrar que realmente um santo da Igreja Católica, ele aparece como um dos grandes contribuintes da formação de uma doutrina que, apesar de que muitos questionam, é uma doutrina cristã que se coloca como, nas próprias palavras do seu criador, uma filosofia, uma ciência que tem um cunho moral que acaba se transformando numa visão religiosa. Se o senhor me perguntar se eu entendo ser o Espiritismo uma religião, eu vou ser sincero, eu não creio ser Espiritismo religião, e sim uma filosofia que tem nas bases morais advindas do cristianismo a sua maior contribuição para com qualquer outra religião que possa se colocar como adepta do que vem ser a doutrina espírita. Então, nessa construção toda, a gente percebe como Santo Agostinho está presente, como eu falei, na questão do autoconhecimento, de demonstrar a necessidade que a gente tem de nos conhecer melhor, a questão do livre-arbítrio, que ele defende bastante nas suas obras, a questão da aproximação com Deus, pré-existência de alma e uma série de outras contribuições que a obra de Agostinho soma para a doutrina espírita. Ok, muito bem. Vamos lá, vamos em frente então. Como é que você vê agora o futuro? Terminando, vai dar continuidade numa especialização, num mestrado? Professor, essa é a minha terceira graduação. Eu comecei lá para trás, em 84, me formei em farmácia e bioquímica, fiz mestrado em geografia, gostei da geografia, fiz graduação na geografia. Com a pandemia, me aposentando da faculdade, do colégio, eu resolvi fazer ciências da religião, porque queria estudar. E hoje à tarde ainda mandei um e-mail para a PUC, aqui de Goiânia, para ver com relação ao doutorado, como é que está ali. Porque saiu até um edital, inclusive recebi um e-mail hoje para o segundo semestre. Então, eu estou numa dúvida muito grande se eu continuo estudando ou não. Porque mesmo aposentado, eu não consigo ficar quieto. Muito bem, dê continuidade ao que você iniciou agora e vamos aí para o doutorado, né? Quem sabe? Tá bom? Sucesso para você naquilo que você venha a fazer. Eu desejo tudo de bom. Agradeço. Nós damos por encerrada a sessão da sua apresentação. Está aprovado aqui na sua banca, a sua nota, Carlos Alberto, é a nota 100. Receba aí a nossa saudação acadêmica e tenha certeza do compromisso nosso com a sua formação. Sucesso para você pela terceira vez na graduação, né? Agradeço imensamente. Okay? Como eu falei até outro dia que eu mandei um áudio que a professora, até esqueci, me perdoe, é muito nome na cabeça. Ela tinha me pedido para falar a contribuição que a Uninter me proporcionou. Realmente foi uma experiência bem interessante. Não foi a primeira graduação que eu fiz à distância, mas foi muito melhor do que a outra que eu havia feito. O suporte que a gente teve, o acesso à literatura fantástica com essas bibliotecas virtuais, acessos que eu consegui com os professores. O único senão é que eu não consegui responder algumas colocações que quem avaliou meu trabalho escrito fez. Ele pôs algumas considerações, mas eu não consegui trocar ideias com ele. Mas acho que eu vou ter oportunidade ainda. Tá certo, então. Tudo de bom para você. Já está registrado aqui no chat.
Uma boa noite e sucesso. Para nós todos. Muito obrigado.